Agora, pedir pênalti do Gustavo Gomes. Vamos direto ao assunto. Começo do jogo. Tem um leve contato do Jorginho. Vocês acham que aquele contato é o suficiente para derrubar um homem daquele tamanho? Claro que não. Ele cabeceou a bola. Ele conseguiu a conclusão. O momento da substituição foi um erro mais nosso do que de comunicação entre nós do que do árbitro. Mas não sinto que nenhuma equipe foi prejudicada hoje pela arbitragem. E convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras. Tava ali na nossa tarja, no nosso GC, né? Se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras. Palavras de Felipe Luiz, hein? Deu uma tamancada agora, hein? Deu uma voadora na mão, paz. Deu uma voadora ali, no baixo tom, sem se alterar. Uma voadora zen, mas foi. Não é nem o perfil dele, acho que... não é mesmo. Pelo Campeonato Brasileiro, aí não é culpa de Flamengo, de esquema, de nada, pode se virar contra ele essa frase. Mas aí ele incorporou... É de efeito, mas é o que está se falando há 15 dias, está Isso aí. entranhado ali. Ele começa, a frase dele também da situação do doping, do exame de doping, surpresa, né? Da ABCD, da autoridade, né, brasileira. Na sexta também é uma frase forte, mas acho que em algum momento também o cara tá ali, ele vai colocar para fora. Nem acho o perfil dele, acho que discordo quando ele fala que ninguém pode reclamar. Não pode, como ele pode reclamar, o Abel hoje poderia ter falado, prefiro não entrar em polêmica. Acho que é muito tom, o respeito e a insinuação, ilação ou não, que você faz. Mas é uma frase de efeito de alguém que hoje, como venceu e venceu bem, com o brilho de seus jogadores, quer falar muito mais de bola. E ele fala ali, a arbitragem não impactou em nada o resultado ou o jogo. Eu acho que impacta. Eu acho que impacta bastante, mas também entendo que o Flamengo não ganha só pela arbitragem, nem o Palmeiras deixa de ganhar só por causa da arbitragem. Agora, sentenciar isso, invalidar o debate, silenciar, anular, dizer que não tem, aí vai contra o que o diretor dele gosta muito de fazer. O diretor dele, inclusive, tem gostado cada vez mais de falar de arbitragem. Inclusive, tem se revelado cada vez mais, porque muita coisa que ele fala hoje, ele já falava nos bastidores, em off, anteriormente. Talvez isso aí possa morder a língua em breve. Ele aparecia pouco, né? O Boto. Sim. Assim, mas o resultado também não ajudava. Quando ganha, o dirigente aparece mais. Não, então, mas se a gente compara com gestões anteriores, até a mais recente, assim, era muito mais frequente ali, né? O Brás, por exemplo, circulando e falando, perfil, né? enfim. Exato. E além de outro perfil. O Felipe, ele, em outras oportunidades, já falou de arbitragem de uma forma muito mais a cara dele, né? Falando sobre como os árbitros são tratados, enfim, tentando pegar exatamente o ponto focal da arbitragem brasileira e não desmembrando jogo a jogo. Mas essa fala dele, ela é muito direcionada porque são os dois principais adversários pelo título, né? E o Palmeiras contra o São Paulo foi favorecido pela arbitragem. Sim. Então, o direcionamento é justamente por isso. Não é qualquer adversário que não pode reclamar de arbitragem na visão do Felipe Luiz. É o meu adversário pela briga do título, sabe assim? Então, acho que foi bem nesse sentido, assim, bem nessa direção. Mas até então ele estava ali falando, né, sobre as peças dele, mais uma vez defendendo o Lino, enfim. A impressão que eu tive da arbitragem hoje, até estava comentando com você, né, me deu a impressão de que, assim, aquela conversa de bastidor ali, CBF, comissão, que vai sentar com o Wilton, que vai sentar com o VAR... esse jogo já é assim, já tem muita pressão, a gente precisa de interferência beirando zero ali do VAR. Hilton, você vai segurar o jogo. Eu não quero o VAR o tempo todo ali chamando. Me pareceu isso, sabe? Então, Você acha que teve foi condicionado? De alguma forma foi condicionada pela... Não acho que foi condicionado, mas como o jogo se desenhou, me pareceu muito isso, sabe? Assim, interferência zero do VAR. Embora a orientação então seja... é melhor não ter VAR, né? Seja interferência máxima. No Brasil, a orientação uma interferência máxima. Mas da mesma forma que a gente criticou veementemente a omissão do VAR no lance do pênalti em São Paulo e Palmeiras, no lance da possível expulsão do Andréas Pereira, que houve muita gente que mudou de opinião depois do áudio do VAR sobre aquele lance, e eu continuo entendendo que o Andréas Pereira tinha que ter sido expulso. Sim, muito expulso. Porque a gigantesca maioria dos pisões em tornozelo é acidental. Sim. Então, o do Andréas Pereira foi bastante acidental. Você é punido por não ter o devido cuidado. Ele chega atrasado. Nem sei se seria excesso, né? Eu nem sei se seria possível tirar o pé. Mas pé no tornozelo, pisão, é vermelho e acabou. Pra baixo. Né?
Então, esse lance não é diferente da gigantesca maioria dos outros. Então, da mesma maneira que a gente criticou o VAR por não ter chamado o árbitro, por não ter gritado, só se grita na cabine do VAR. Sim. É uma loucura, É uma parafernália, um negócio. parece que está todo mundo ali discutindo e com, sei lá, com medo de algum explosivo acabar com tudo, porque é uma pressa. Parece que tem uma tempo, coisa... né? Quase uma mesa redonda. Soltaram o pino. Soltaram o pino E não ali. terem chamado o árbitro de São Paulo e Palmeiras com a urgência necessária, nem que alguém tivesse que descer lá, mesmo a cabine não é no estádio, mas se alguém fosse lá puxar o cara, tinham que ter feito isso. Os lances pedem isso. O VAR existe para esse tipo de lance em São Paulo e Palmeiras, o pênalti e a possível expulsão. Existe para os lances que aconteceram hoje. E a mesma coisa. E a pergunta é, o Palmeiras vai pedir o áudio do VAR como no lance, como ocorreu com o São Paulo Talvez semana peça passada? agora, né? Embora tenha dito que não vai pedir, mas talvez peça. Seria interessante. Mas veja como as coisas mudam, né? Por isso, é isso que a gente está querendo mostrar para o torcedor, se é que existe ainda, alguém equilibrado nessa situação, que é a mesma situação que beneficiou o Palmeiras na 2 semanas, foi a situação que prejudicou o Palmeiras. É, exato. Então, assim, falar em não numa tem complô. orquestração... Esquema. O que existe é um esquema. Sistema. Existe sim um esquema, que é uma arbitragem péssima. Isso. Não é algo... É um horror. O esquema da arbitragem é e esse. ninguém quer mudar isso. Não se quer. A impressão que a gente tem, quem viveu lá nos anos 80, já tinha uma certa trabalhar idade... demanda muito, né? Quem viveu, sim, eu lembro bem naquela época, que você, quando tinha uma inflação de 80% ao mês, e ela sucedia, você passava ano após ano com aquela loucura. A impressão da gente que vivia aquela época é aquilo nunca vai terminar. Nunca a inflação de 80%, de 40%, de 30%, não importa. Se você tiver inflação de 5% ao mês, já é uma aberração. Claro. Assim, você pensava, gente, isso aqui nunca vai nos deixar. É a impressão que você tem hoje, olhando a arbitragem brasileira. Você fala, isso nunca vai nos deixar. Por 2 motivos. Primeiro, porque ela é horrorosa. Alguém não chamar para esse lance é impossível. A menos que tenha ido ao banheiro ou eles tomaram algum sonífero na sala do VAR. É impossível não chamar para o árbitro, pelo menos, o Hilton. Tem um empurrão, há uma interferência, é no jogador que disputa a bola. Vem aqui, vem olhar, né? Embora o VAR, ele tem que olhar, porque é uma decisão, o VAR está chamando, o VAR não pode apitar o pênalti, ele chama o árbitro. Mas a impressão que a gente tem é que isso nunca vai passar no futebol brasileiro. E aí tem o lado dos clubes, que também nunca vão conseguir uma orientação de uma competição. Dessa guerra. Eles gostam dessa guerra. Eles são adoram alimentados por essa guerra. Exatamente. Sabe por quê? Porque as massas, eu falei essa frase aqui, as massas preferem aderir a esse tipo de reclamação. A conspiração. A pensar. Sim. É isso. Elas preferem. Algumas por falta de condições, outras por uma decisão tomada. Eu vou entrar nessa. E alimentados, assim, por aquelas... Muito alimentados. Pelos assim, os influenciadores hoje. Claro. Né, de nicho. Então, que é o seguinte, né, você vai na vibe da sua galera, da sua torcida. Você não influencia. Na verdade, você é influenciado por o que vem da massa e você apenas reverbera aquilo. O que eles estão falando? Que é roubo? É roubo. Que é gol? É laço? É golaço. Então, isso é retroalimentado. Então, sobre a sobre a visita da comissão de antidoping aos 2 clubes, e o Felipe falou isso, agora mencionou o assunto, dizendo, meu pai não pode assistir meus treinos, mas algumas pessoas podem, né? Muita gente não pode fazer uma série de coisas, mas a comissão de arbitragem pode. Sim. Então, eu não entendo muito bem essa questão. A de doping, sim. A comissão de antidopagem, perdão, não de arbitragem. A privacidade do trabalho de comissões técnicas e jogadores de futebol nos seus clubes, no seu ambiente de trabalho, ela é sagrada. A gente aqui no Brasil se acostumou a ver treino, eu digo nossa categoria, a ver treino, a entrar no campo, a entrevistar jogador no meio do campo. Isso aconteceu com gente da minha geração, comigo aconteceu, quando eu era repórter. Hoje parece uma coisa completamente impossível. E, assim... O Flamengo finalizou 4 vezes e marcou 3 gols na vitória de 3-2 sobre o Palmeiras no Maracanã. Ao contrário do que vinha acontecendo, depois da data FIFA, o time tem apresentado um elevado índice de aproveitamento das suas oportunidades criadas. Foi assim contra o Botafogo e mais ainda nesse domingo. O jogo teve domínio do Palmeiras a maior parte do tempo.
Na segunda etapa, obviamente, porque perdia por 2 gols, então teve mais posse de bola, procurou mais o ataque, mas criou muito pouco. O Palmeiras teve poucas oportunidades criadas em função, ou melhor, na proporção do tempo de posse de bola e do domínio, do controle da partida a partir dessa posse. No primeiro tempo, o Palmeiras já era melhor, mas cometeu muitos erros, especialmente permitindo que o Flamengo criasse no corredor central em erros seguidos de Fux, que foi o mapa da mina da vitória rubro-negra. Claro que haverá muita reclamação por lances de arbitragem, e aí podemos até ser mais específicos falando. Do primeiro lance, o pênalti perdido pelo Gustavo Gomes, no Brasil, isso até pode ser pênalti. Em nenhum lugar do mundo isso é pênalti. O jogador leva um pequeno toque, um empurrãozinho, que não é o bastante para derrubar um homem daquele tamanho. Ele consegue cabecear, ou seja, ele nem perde o equilíbrio, cabeceia com perigo, por muito pouco não faz o gol de abertura do placar, e aí quer o pênalti também. Se ele não consegue cabecear, se o Jorginho empurra o Gustavo Gomes com força a ponto de o zagueiro palmeirense não conseguir a conclusão, pênalti. Mas não foi o que aconteceu. E o Wilton, dessa vez, o árbitro, claramente estava disposto a apitar futebol, que é diferente de futebol praticado no Brasil, que é o futebol da central do apito, é o futebol das faltinhas, dos pênaltis à brasileira, o que não aconteceu. Nos outros lances, o Flamengo reclamou de uma falta no Arrascaeta na origem do tento marcado por Vitor Roque. Ele não marcou. O Wilton não marcou a falta. Como não marcou, por exemplo, falta nenhuma quando o Bruno Fux tenta cavar uma infração depois de outro arranca-rabo ali com o empurrãozinho de lá e de cá do Pedro, no zagueiro do Palmeiras. O zagueiro se jogou, porque, vamos combinar, gente, aquele toquinho é suficiente para derrubar um homem daquele tamanho? Não, ele tenta ganhar uma falta. O árbitro não estava marcando. E aí a bola segue em jogo e, na sequência, ele acaba pisando no pé do centroavante, fazendo o pênalti. E na origem desse lance também, o Vitor Roque, que é ótimo jogador, fez uma boa partida, marcou um bonito gol, tirando proveito do erro crasso do Flamengo, que permitiu ficar com um homem a menos por um tempo enorme, depois da lesão de Léo Ortiz. E ele aproveitou muito bem do posicionamento, as costas de Emerson Royal, péssima partida do lateral direito do Flamengo, defensivamente falando. Né? Os 2 gols do Palmeiras foram criados no seu setor, esse diretamente em cima dele, e cava o tempo todo, é uma pena. O Vitor Roque é muito bom atacante, está jogando muito bem pelo Palmeiras, mas cava a falta o tempo inteiro. E num choque normal de jogo ali com o Danilo, ele tenta cavar uma falta, que também o árbitro não marcou, porque não estava marcando faltinhas. A gente tem que definir o que a gente quer. Ou quer o futebol brasileiro, essa porcaria de faltinha todo o tempo, que é o futebol da central do apito, desses ex-árbitros que por muito tempo apitaram muito mal e que hoje tem o microfone à frente e falam tantas coisas loucas, que em nenhum lugar do mundo isso acontece, é aceito. Ou a gente quer um futebol como é jogado lá fora, com contato físico, com bola rolando, e com falta quando é falta, e não por qualquer contato físico. O Flamengo não jogou nem para vencer o jogo. O empate seria um placar mais adequado, se você considerar o aproveitamento do Flamengo em chances criadas e as poucas chances criadas pelo Palmeiras. Mas o domínio do jogo pelo Palmeiras, talvez o empate fosse um placar até mais razoável. Mas, dessa vez, a eficiência do time rubro-negro nas conclusões dos lances e conseguiu levar perigo, acabou sendo decisiva. Vejamos como segue o campeonato e teremos, evidentemente, mais uma chatíssima semana de reclamação de arbitragem. Dessa vez com uma criação de narrativa, tentando comparar o que aconteceu hoje com o absurdo do jogo de algumas semanas no Morumbi. Tem gente já reclamando aqui, o Flamengo não joga bem. Não achei que o Flamengo jogou bem, não. Não achei que o Flamengo jogou bem, não. O Flamengo venceu, mas achei que o Flamengo não fez um bom jogo. Minha opinião. Podemos debater isso aqui durante a live. Acho que o Flamengo foi efetivo. O Flamengo foi um time objetivo, um time que teve 4 chutes no gol, fez 3 gols, mas não fez um grande jogo. Eu achei que não. O Palmeiras teve mais a posse de bola. O Flamengo, no segundo tempo, não controlou o jogo pela posse, com a sua característica. Começou o jogo sendo pressionado no seu campo. Eu não achei que o Flamengo jogou bem, não. Achei que o Flamengo hoje, ao contrário de outras partidas, que jogou bem, não teve aproveitamento das chances criadas, hoje foi o contrário. Eu acho que foi o contrário. O Flamengo fez um jogo de maior objetividade. A gente vai falar da questão da arbitragem também. Claro que vai chegar aqui um monte de chororô e tudo mais. Hoje tivemos uma arbitragem que tentou ser uma arbitragem como é no mundo inteiro, fora aqui no Brasil, né? Aliás, quando a central do apito fala que alguma coisa foi pênalti ou coisa parecida, meu irmão, se você concorda com eles, você está com algum problema. Se você discorda, é porque você está no caminho certo. Os caras ficaram durante anos, o que restou da central do apito, apitando mal o futebol, marcando faltas a todo instante, pênaltis à brasileira. E quando eles defendem uma tese, se você está na contramão, é sinal de que você está no caminho certo. Invariavelmente, eles estão errados com relação ao que é o futebol. E claro que a gente vai falar por aqui. Vai ser muito curioso ver
o método de palmeirense chorando, reclamando, se vitimando, comparando. Já soube que teve coleguinha comparando ou dizendo que hoje foi pior do que no jogo do Morumbi. Cara, que cara de pau. O cara, às vezes, ele quer fazer média com a torcida do outro time, que ele torce por um time, sei lá o que quer fazer. Que cara de pau, né? Agora, pedir pênalti do Gustavo Gomes. Vamos direto ao assunto. Começo do jogo. Tem um leve contato do Jorginho. Vocês acham que aquele contato é o suficiente para derrubar um homem daquele tamanho? Claro que não. Ele cabeceou a bola. Ele conseguiu a conclusão. E com perigo, quase fez o gol. Aí ainda marca o pênalti. Aqui no Brasil, normalmente se marca. E o pessoal está viciado nisso. No mundo inteiro não se marca um pênalti numa situação como aquela. No mundo inteiro. Depois do gol do Palmeiras, na origem, tem uma jogada com a Arrascaeta pé de falta. Também não marcou. Foi empurrando até mais forte. Não marcou, disputa de bola. Seguiu o lance. Gol do Palmeiras. E depois, o Bruno Fux, além de jogar muito mal, né, ele, numa situação que acontece o jogo inteiro ali, um jogador com o outro, empurra o outro, não sei o quê, se joga para tentar uma falta, a falta não é marcada, na sequência ele marca o pênalti. Mas vai ter o chororô, a vitimização, como diz o Arnaldo, tem uma espécie de um método aí, né? Então vai ser muito curioso, né? O que vai acontecer a partir de agora, uma tentativa de equiparar a arbitragem de hoje, aquela arbitragem, mas enfim. E vou dizer mais, se tivesse hoje sido uma arbitragem parecida, seria a comprovação da incompetência da arbitragem brasileira, errando para tudo quanto é lado. O que aconteceu no Morumbi foi gravíssimo. Tentar comparar, me desculpe. Se alguém aqui tiver essa cara de pau, eu vou dar risada, porque não tem como. Agora, eu achei que o Flamengo não fez um jogo bom, não. Achei que o Flamengo fez um jogo bem aquém do que eu esperava depois dessa longa paralisação, de jogar contra o Botafogo. Uma boa partida, não foi excepcional, mas foi uma boa partida. Esperava que o Flamengo jogasse mais hoje, mas não jogou uma partida tão boa, não.